Pois é, pois é. Boa tarde para todos. Como estão vocês? Uma polêmica nesse tal de negócio de Bibiano. Bibiano, pra lá e pra cá, né? Uma tempestade de copo d'água da besterola. Que a imprensa não tem, sabia que a imprensa está caída, né? A imprensa não tem mais moral, não tem mais o que falar aqui. Imprensa comunista corrupta, não. Então, quer dizer, até o bandido se achou no direito de brincar. Ele tá alegre, né? Que legal. O que ele tá pensando que vai ser solto, é? Ele brincou lá e falou assim, tem o vídeo dele aí. Falou assim, quer se culpar desse negócio de Bibiano? Eu bebi anos, bebi durante anos. E nunca teve comer com essa polêmica. Bebi anos. Mas vamos falar sério agora. Ó, em Portugal, Bolsonaro teve uma esmagadora, total maioria dos votos. País lá, né, direitista, né, passou por um salazarismo violento, um socialismo. Então, quer dizer, o gaysão do Williams foi lá e o português veio no site aí, falou, aqui não queremos ideologia de vagabundo gay. Aqui não queremos essa viadagem aqui. Aí ele diz que recusou auxílio político, recusou auxílio de asilo político na França. Sabe que a França é cheia de viado, né? Ele quer ficar na Alemanha. Não, na minha Alemanha não. Na minha Alemanha não, vagabundo. Bota esse vagabundo pra fora de lá. O chanceler, não sei o quê. Bota ele pra fora. Ele disse que a saída dele está sendo mais poderosa do que a permanência. É saída de covarde. Deveria ficar aqui para enfrentar o Congresso. Entendeu? Que você não teve voto algum, não veio de tanta vergonha, porque a armação do seu partido queria suprimir um outro deputado para jogar você aqui dentro da Câmara Federal, aqui em Brasília. Uma Câmara agora tem uma nova postura, não está admitindo LGBT, não está admitindo gay viado assim mesmo, não está admitindo LGBT, essa coisa de ideologia de LGBT que você comunga, vocês do PT. Esse Gustavo Bibiano, realmente, tinha muitas atitudes esquerdistas, foi descoberto a tempo. O comunista infiltrado no governo Bolsonaro. O que esse cara queria o quê? Deixa eu ver, colocar... queria colocar os inimigos dentro da casa. O safado agendou audiência com, sei que, o vice-presidente de Relações Institucionais, sei que, do Grupo Nojo, lá do Grupo Nojo. Esquerdalha, jornalistas vagabundos, não tem o que fazer, estão falando besteira, sem conhecimento de causa, não sabe que isso aí é picuinha, de negócio de vaidade, é de partidos. Por isso que eu digo, é bom, se eu fosse Bolsonaro, sairia de partido, para não gerar mais confusão com esses vagabundos, quererem botar você no mesmo saco deles, igual o vagabundo do Luladrão e a Dilma Maluca, né? É assim, todos eles iguaizinhos, todos os partidos é a mesma merda. Criam aquela confusão para poder, na verdade, configurar uma confusão que não existia, querem gerar, que não existe, para jogar os filhos contra o pai. Os filhos fazem muito bem, tem que apoiar o pai e levar mesmo para eles mensagens, né? Falar que disse e não disse, porque o vagabundo usou molecagem, sim, disse que tinha falado 3 vezes com o Bolsonaro. O Bolsonaro já teria o demitido na primeira oportunidade, não falou nada. Foi isso que o Carlos disse, que estão sacrificando o rapaz. Foi isso que ele disse. O Bibiano é um canalha, não falou nada com o Bolsonaro. O Bolsonaro falou que levou a carta de demissão pessoalmente. Que teve ministros aí, vagabundo, demitido por telefone. Os caras lá da esquerda, Lula, Dilma, mesmo ligar pro cara, tá demitido. O bandido do Lula fez várias vezes isso aí. Então tem coragem, vai lá e fala assim, tá demitido por isso e por aquilo. Não ficou demorando para tomar decisão, não. Isso é safadeza de Janaína Pascoal, de pessoal que tá com dor de cotovelo, sabe? Tá com dor de cotovelo porque não conseguiram nada do plano de governo, não conseguiram nada e também não vai mais conseguir nada. Então, quer dizer, né? Vê bem a safadeza, né? Olha só, o presidente não viu que o ministro Augusto Heleno e outro lá, 2 ministros militares, Augusto Heleno e outro general, recebeu em reunião esses vagabundos da Rede Nojo, sem comunicar ao presidente. Então, porra, vocês são generais, ele é capitão, mas ele é presidente. Tem que falar tudo o que vai acontecer para o presidente. Eu posso fazer isso, presidente? Então, quer dizer,
presidente falaria, eu não quero isso aqui, eu tenho horror à Rede Nojo aqui dentro do meu projeto de governo, não vai entrar. Então, os generais pisaram na bola. Deveriam também sofrer uma sanção. Então, quer dizer, ninguém precisou dessa porra dessa Rede Nojo lá quando bagunçou, sacaneou com o negócio de ele não, promovendo os artistas vagabundos que tem lá comunistas, socialistas. Então não precisa de nojo mais aqui. Não é preciso de nojo mais aqui. Eu pago um exemplo meu. Eu gosto muito de citar essa fase minha. Eu falo assim, ó, se até hoje eu não precisei de algo ou uma coisa que não fosse de acordo com a minha altitude e atitude, eu digo hoje, não precisarei mais. Digamos que eu esteja já numa idade legal, privilegiada. Então, digamos que eu já vivenciei muita coisa. Então, quer dizer, até hoje, na idade que eu estou, eu diria, se não precisei disso aqui, o dobro dela, se Deus vai me dar graças a Deus, o dobro da que eu estou aqui, não vou precisar mais. O dobro e mais ainda, que eu quero. Então, quer dizer, pelo caminho que eu vi, até o dobro desse caminho, esse caminho, né? Esse trajeto até hoje, não precisarei mais do que eu não precisei até agora. Então é igual o Rede Nojo. Então, quanta coisa contrária, esse vagabundo desse Serginho Gosma, é um Gosma, aquele programa horrível, que não tem nada de altas horas, altas merdas, é menos horas, muito mais cedo do que se pensa, tudo gravado de dia, altas horas é o caralho. Aquelas meninas que ficam lá adolescendo, não vai ficar até 3 horas da manhã lá, não. Então, quer dizer, ele, né, assim mesmo, endeusando mesmo, levando na pichadora e se chamando de artista. Pintores do nível do Renoir, de Cavalcante, do Pablo Picasso, estavam lá quase assim como que se levar os caras com a mentalidade de dizer que eles seriam os artistas, pichadores, canalhas vagabundos. Deu pichadores, simplesmente, canalhas vagabundos. Né? Onde essa nojo chega, essa nojo só faz isso. O que ele sabe fazer é só apologia do mal, é só apologias, né? Para coisas que não prestam, para o mal, para coisas subjetivas, nojentas, espúrias para nossos jovens. Então, quer dizer, eu vou ler aqui, porque às vezes vocês ficam vendo que eu fico mexendo. Tudo bem, tem sim. É para depois pautar o que eu vou falar. Porque aí eu digo assim, pô, agora eu vou estar aqui, vou falar do Grossman, vou falar do Bibiano, vou falar do Bandido, vou falar de Gilmar Mendes. Então, é só para isso. Só para isso. Então, aqui, ó. Então, comunista. Essa Janaína Pascoal, comunista, diz que não tem cabimento para o presidente jogar os 4 ventos que vai demitir fulano. Não, ele falou que ia e demitiu. Né? Primeiro ele se acercou das provas que existem, que esse cara fez lá mesmo, né? Fez mesmo adentramento de pessoas laranjas para pegar dinheiro do fundo eleitoral. Entendeu? Então, ele praticou sim. Está aprovado. Então, você fez aquilo. Janaína, não é aquela coisa do passado. Você, Janaína Pascoal, está no passado. Imagine você se fosse a vice, que queria ser, imagina que estrago não faria. Bolsonaro é líder, sim. Líder seu é Lula. Preso. Nós colocamos o presidente da maneira como ele é. Faça a sua maneira, Bolsonaro, não imite presidente algum. Como é que vai imitar ainda mais um ladrão, um líder de vocês, que é o Petralha, que você já é? Como o Bibiano também, vocês defendendo o Bibiano, é um Petralha, né? Um Petralha infiltrado no governo de extrema direita, infiltrado, é um Petralha. Não existe outro membro nenhum envolvido em laranjal. Isso porque vocês petistas querem que ele demita todo o ministério. Aí sim, para vocês falarem, tá vendo? É igual os outros, começou a bagunça. Não, ele vai demitir sim, quem tá errando, vocês acobertavam. Então, esse Bibiano errou. Então a caneta tá na mão do presidente. Ele assumirá sim o ônus das decisões. Ele assina e assume o ônus o ônus, assume o ônus, quem quiser, ele assume. Então, onde é que esse vagabundo, viado, foi parar esse Jean Willis? Na Alemanha, porra, do Hitler. O Hitler sim era homofóbico. Eu chutar a bunda desse vagabundo de lá, parar na Alemanha. Não tem nenhum lugar do mundo que queira esse canalha mais. Né? Não tem. Então aqui, ó. Toffoli e Guedes, ministro da Economia, jantaram junto onde discutiram uma blindagem jurídica para afastar o risco da reforma da Previdência ser contestada lá na corte. Olha só, a Suprema Corte tem que ser destituída. Como é que vai fazer um namorinho desse, onde nós queremos sepultar esses caras?
Estou vislumbrando problemas. Namorico, apesar de não ser prioridade do governo nesse momento, também foi debatido numa avaliação que é preciso evitar normas contra as normas tributárias para evitar alto grau de judicialização. Então esse vagabundo vai chegar para o ministro e vai dizer, ó, eu ajudo vocês e ver se derruba lá essa ideia do Congresso de fazer a famosa nossa caixa preta, viu, Paulo Guedes? Não, Paulo Guedes, fala lá com o Bolsonaro, é assim que eu estou vendo mais ou menos andar dessa carruagem, onde essa história vai chegar. Devia ter julgado isso há muito tempo. Eles deixam lá a propósito para poder usar como moeda de troca, como agora uma condição oportuna dessa, desde que assumiu a presidência do Supremo, o Toffolicho deixou tudo no vácuo. Aí vem dizer que o STF está sensibilizado a... Vamos chorar? Ai, estou sensibilizado, Toffoli, preocupado com as cotas públicas. Né? Preocupado com... Pô, tá preocupado com esse problema das cotas públicas, via a sangrar nossos cofres, está muito preocupado. Quando propôs lá o aumento de 16 e tanto por cento, que é a romba, então isso é o mínimo, né? É uma gotinha d'água no oceano, o aumento para eles. O resto diz que está preocupado. Gilmar Mendes, milhões de fazenda, Toffoli mesmo aceitou reforma pela JBS, a empresa aí, OAS não, foi a outra, como é? OAS não, foi a empresa espúria, sabe, corrupta, que está nesse meio deles aí. Odebrecht, lá na mansão do lago aqui. Estão sensibilizados com aumentos aqui. Tá propondo o quê? Reforma tributária, preocupado com a falência do cofre público? Olha, onde esse Supremo gasta bilhões, auxílio de tudo, auxílio moradia, auxílio natalidade, auxílio funeral e tudo que é tipo de putaria e sujeira. Então agora, alinhado a Guedes, tenta limpar a pauta a favor de 50 bilhões do STF. Está lá lacrado para justamente agora ele usar como moeda de troca. Remeter esses bilhões para o governo, para o tesouro, ele com isso sai de uma boa na fita. Não caiam nessa, Paulo Guedes, você não é um inocente útil. Ou é conivência aí? Ou querem mesmo aderir a essa questão de Supremo aí? Revista Cruzoé revelou, entendeu? A mulher do Gilmar Mendes ganha 280 mil reais no escritório, segundo a revista Cruzoé, entendeu? Aí, quer dizer, os fiscais não exibem as mínimas condições para saberem como funciona um dos maiores escritórios de advocacia do país, referindo-se à banca de Sérgio Bermudes, onde atua a mulher Guiomar Mendes, esposa do Gilmar Mendes. Então diz aqui que o Borracharia, no Amapá, Borracharia foi intimada a prestar intimações sobre questões fiscais envolvendo ilicitude. E ele falou, entregamos todos os documentos no prazo determinado. Na época chamamos a atenção, porque eles faziam referência ao processo no CARF, diziam que as coisas estavam relacionadas com a questão da borracharia no Acre, nada tinha a ver com o IDP. Então ele disse que iria providenciar uma nova intimação. Aí o diretor lá falou, achei que era um mero erro. Achei agora que, por erro lá no documento, estavam querendo intimar, lavagem de dinheiro e tráfico de influência para poder fazer, você entendeu? Isso tudo lá no escritório da senhora do ministro Gilmar Mendes, para poder fazer a extorsão. O que tem nesse escritório? Corrupção, ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, isso é grave, e tráfico de influência. Ele está caindo, o Gilmar Mendes está caindo. Vai cair. Questão de dias. Vai cair. Só abrir a caixa preta lá do judiciário. Mas que beleza. O assunto em toga é a toga suja do STF. E a outra toga é a manifestação desse Guilherme Boulos de merda, de cocô, esse Guilherme Boulos, que tem que logo, um elemento tem que logo ser preso preventivamente, porque ele disse que não tem medo de juiz, das ameaças judiciais, não tem medo de nada, que vai enfrentar Sérgio Moro, nas próximas horas vai haver uma revolução do movimento dos zumbis, os miseráveis, massa de manobra. São pobres coitados que não têm pensamento próprio. Aí líder, segue esse Guilherme Boulos, o líder, tipo Che Guevara lá, um terrorista, um líder. Todos vão sucumbir, todos. Então,
tem como eles enfrentarem aqui o governo Jair Bolsonaro e o exército. Esse é o exército, não é o exército vermelho que nem deixa canalhas, não. Um vice-general, um militar no comando do país. E vários generais de todos os postos. Quem eles pensam que vão protegê-los? Todos polícia agora, todos polícia subordinado ao Sérgio Moro. Tenho certeza que o Sérgio Moro tem um horror de miseráveis sem terra. É miseráveis, sem nada, sem moral, sem nada. Terroristas. Não são nem mais comunistas. Comunista é uma ideologia. São terroristas. Já passaram a ser denominados terroristas. Vou falar agora desse MTST, essa coisa aí que surgiu através de sindicatos, a massa de manobra que o vagabundo que está preso, que é o líder dele, o Lula ladrão, o líder máximo, que gerou esse bando de desempregados, de baderneiros, safados. Isso é baderna, isso é baderna. Tem se sabido, eu sei de fonte segura, que em reuniões do MST não entra ninguém, tem que deixar o celular lá de fora. E não entram estranhos, companheiros, nada, nem amigos. Sabe para quê? Para não gravarem nada. Infiltrados que poderiam gravar, que eles têm medo de denunciar o que eles combinam, conversam lá. São atos terroristas, atos terroristas. Assim, tipo assim, ó, vamos jogar aqui, faz até o mapa guardado a 7 chaves. Vamos fazer terror no país, vamos tocar o terror, mas não vão, são falastrões. Eu tô doido que comece então. Cadê? Qual o dia que eles vão começar? Que enquanto fala, não pode julgar ninguém por falar ainda. Não fez o ato, então pretensão, então tem que julgar o ato pela ação. Por que é preventivo? Se o cara chegar assim, hoje eu vou fazer isso, tem que estar de olho nele, para ver quando ele vai fazer e aonde. Nos Estados Unidos tem uma orientação que auxilia países em risco de ameaças desses Estado Islâmico, que estão em condições de ameaças desses grupos terroristas, como o Estado Islâmico. Então, antes, o camarada está ali andando, já estão acompanhando. As ligações são autorizadas pela justiça, são interceptados. Então ele fala em código, não adianta, eles têm como decifrar. Ele combina lá que vai fazer isso ou aquilo, então ele é preso preventivamente, né? Expulso do país só, porque ele não praticou a ação. Então ele já tem uma ação proposta, programada, ele é preso. Então, diferente, esse vagabundo está vomitando, ele está só esbravejando, bravata. É bravata porque falastrão, ele quer se... Eu quero ver a ação desses caras. O vagabundo do Boulos, que ele pretende com essa massa de manobra, é se tornar um líder político para cair para dentro do Senado ou para a Câmara depois, entendeu? É. Mas nem os caras que não votam nele não confiam nesse vagabundo. Então, não deu o primeiro tiro, igual os Estados Unidos vai ficar na defensiva. Quando o vagabundo botar as tropas deles lá na Venezuela, tentar derrubar algum caça, alguma nave americana que não vai acertar, eles vão, o americano, carar de bomba, de míssil, de tudo. Então, vai, MST, nós estamos doidos para exterminar com vocês todos. Comecem a quebrar orelhão, a quebrar lojas, a derrubar viaduto, mas comecem mesmo. Não é coisa de covarde não, nas escondidas, na calada não. Se apresentem, venham para a rua desses vermelhidão aí. Então venha com essas foices, essas bandeiras. O exército vem com a força nacional e tudo para abatê-los. Então, igual eu falei, tô louco que comece a guerra lá nos Estados Unidos contra a Venezuela, para ver aqueles vagabundos serem abatidos, aqueles mísseis lindos, cai na madrugada e puf, estoura tudo. Tem que falar assim. Então vai, MST, vagabundo. Vai pra rua. Não fique de falatório, não. Só para aparecer, para poder deixar uma ameaça iminente, achando que aqui essa bandeira tem medo de vermelho, achando que nós somos medrosos. Oh, pô, o governo ficar assim, pô, vai acontecer, vamos logo dar terra para esse vagabundo aí. Que vem pra rua, pedir, vai pra rua. Em todas as capitais, apareçam no Rio, em Brasília, em São Paulo, apareçam e desapareçam. Apareçam e depois desapareçam. É assim. Agora, o que porra é essa que esse canalha do Gilmar Mendes quer acabar com o quê? Com a Lava Jato. Quem é essa pessoa? Quem é esse homem? Explique-nos, por favor, quem é esse cara? Corporativistas que defendem esse bandido que roubou bilhões. Povo, tem que sair à rua, povo. Agora. Tem que fechar esse Supremo. Ou acabamos com ele, ou ele acaba com o Brasil. Cadê os generais? Cadê Sérgio Moro? Cadê? O que esse cara tem? O que ele tem com as influências que está poderoso desse jeito?
maior inimigo da Lava Jato, soltador de bandidos. O Supremo todo, enfim, é conivente em soltar bandidos. Né? Não há nada de julgamento, sem tendências. São tendências mesmo fisiológicas, fisiologismo. Então, cadê a assinatura dos senadores? O que está faltando para abrir logo essa CPI? Senão ele arrasa com o Congresso, com tudo. Vai esperar o carnaval? Faça a CPI, de lá ele já sai preso. A CPI tem esse poder. Pode ser o que for. Esse Sintra vagabundo, quem é esse Sintra da Receita? Disse que ele não tem competência de investigar a fortuna do Gilmar Mendes. Quem tem, então? Vocês investigam bem a dos pobres coitados? Né? Do pente fino? Da retenção? Então a Receita não vai investigar esse vagabundo? Ultrapassa mais de 20 milhões de reais a fortuna, 20 bilhões. 20 milhões de reais a fortuna toda desse canalha corrupto. Homem de negócios. Homem de negócio dentro do Supremo. Como o pessoal vai engolir isso? Influente ainda nas altas instâncias do poder superior. Então, quer dizer, esse cara, canetadas e mais canetadas, acabando com o país, contra a Lava Jato, quer acabar um instrumento nosso dos brasileiros para colocar corruptos na cadeia. Então, pô, um tal de um cara aí, Ouro Preto, que roubou, soltou o cara para enfraquecer a Lava Jato. Senadores, são vocês que podem, só vocês, poxa, tirar esses canalhas de lá. Tome vergonha na cara, Senado. Tá demorando. Não, é 20 milhões de dólares. Mais de 60 milhões de reais a fortuna. Então, estão esperando o quê? Eles jogam com o tempo. Estão esperando esse, não sei o que, do Preto, que é ladrão, que ele liberou, completar 70 anos, que ele não pode mais ser mais imputável. Daqui a pouco estão querendo que o vagabundo fique lá para reduzir a pena dele por causa da idade. Porra, Código Penal aqui é foda. Tudo que é safadeza, ele pensa muito lá na frente. Então, esse Supremo fechado para nós podermos respirar. É fechar. Exército, o povo quer, vamos fazer uma revolução aqui, o povo quer que feche. Faça hoje um referendo. Quantos querem fechamento desse Supremo aqui? Acusado no processo, desviou 7 milhões e 900 de obras de assentamento lá do Rodoanel, do qual o Paulo Maluf esteve envolvido, o próprio Michel Temer como procurador que era, de São Paulo, envolvido nisso. Como pode, gente? Nós temos um monte de pessoas dignas, procuradores da Lava Jato. Não existe uma ação que se possa pensar para derrubar esse cara? Então, quer dizer, homem de negócios, Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal, olha os bens desse beiço de bode, olha os bens que esse elemento tem. Né? Vou ver aqui o propositor da CPI da toga. Alessandro Vieira. Pega o nome. Discordo do ponto. Ele disse que a CPI não pode interferir em decisões já tomadas. Pode! Tem que saber quais foram essas decisões, imbuída de quanto receberam um ministro para tomar decisão contrária àquela que deveria ser de uma decisão rotunda, meritória. Prendeu o bandido, se fosse inocente, sim, mas o cara é cheio de corrupção, provado que ganhou dinheiro através de atos criminosos. Propina. Aí chega lá, o ministro pega e solta o elemento, sem julgar o mérito do processo, direto. Quanto ele recebeu? Então é isso que a CPI da Lava Jato tem a obrigação de aprofundar. São vários senadores, pô. Uns como Cajuru e outros vão bater em cima. Igual a ele. Teve lá a CPI já da Vale, na Câmara, o deputado novo falou assim, olha, eu tô aqui porque é meu dever, mas eu tenho nojo de olhar pra sua cara. O cara disse pro presidente da Vale. Então quantos vão dizer isso aí pro Gilmar? Eu tenho nojo de ver a sua cara aqui, mas sou obrigado a engolir para poder lhe fazer o interrogatório, nem pergunta, interrogar mesmo. Então, quer dizer, no momento que ele estiver lá, aí não pode ser negado, né, nenhum documento
do próprio Supremo para a CPI. Todos têm que estar disponíveis. Tem que saber como é que julgou esse Beto Richa. Principalmente o processo em que ele virou réu. Principalmente esse elemento tal não sei o que de Ouro Preto. Então as decisões do Gilmar têm que ser todas julgadas. Inclusive, como o Supremo faz a traquinagem para colocá-lo como relator de quase todas as medidas de soltura. Ele é sorteado? Porra! No máximo, o julgamento é supremo, se quer usar mesmo de legalidade, tem que ser pelo plenário. Julgamento de soltar um bandido desse nível, ladrão, tem que ser julgado pelo pleno. Aí todos se responsabilizarão pelas assinaturas de soltura. Então, eu não concordo com o que o presidente, muito brando, que é um delegado, né? Tem que ser igual o Cajuru, veio do povão. Então, quer dizer, não, o CPI vai virar cafezinho. Ministro chega lá de carrão, motorista, aí os senadores vão abaixar a cabeça, dar continência até, bater nas tapinhas. Ô, tudo bem, seu Gilmar? Ô, tudo bem, seu Toffoli lixo? Porra! Uma mista vai ser muito melhor, porque os deputados têm condições dos seus estados buscar notas, buscar papel, buscar decisões contraditórias, principalmente esse seu Marco Aurélio, presidente do Supremo, Dias Toffoli, e seu Celso de Mello, e principalmente esses elementos, Gilmar Mendes, principal, aí pode adentrar mais um pouco por Roberto Barroso, pode entrar por Luiz Fux, pode entrar, aliás, em todo mundo. Investigar todos, qualquer decisão que tenha tomado de soltar bandido, vamos ver quem é esse bandido, se ele tinha direito mesmo a um pressuposto de inocência, ou se ele deveria ser solto, que não é o caso, todos são ladrões, aí entrou dinheiro, CPI da toga vai ser para isso. Se não for para isso, é melhor nem começar. Vai gastar os nossos recursos, gasta muito, mas CPI é onerosa. Então, quer dizer, tem que ser primeiro, a primeira tentativa, pela retirada dos 3 canalhas, a ensinativa da CPI do arquivo, desses 3 canalhas, a Cátia Abreu, fique bem claro que Tasso Gereissati e tal de Eduardo Gomes. Né? Então, por si só, não adquiriu assinaturas no prazo, que lá tudo tem prazo, arquivou. 9 presidentes, agora com o relator da CPI, vão pedir desarquivamento e reiniciar as tomadas de assinaturas. E agora é com a Câmara junto. Com a Câmara junto. Esses 3 canalhas que retiraram prejudicou. A CPI já estaria em pleno funcionamento. Né? Olha, o Supremo inocentou um deputado acusado de corrupção. E admitiram o erro. Agora quiserem jogar lá pro... Quer ver? Ó? Vou falar. Ó. Decidiu, Nação Penal, eles fazem muito escândalo. Ministro da esquerda, ministro Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes. Então, quer dizer, procurador estadual lá em 2006, pessoal, viabilizou um acordo para atuar numa empresa de amigos, credora de 3,9 milhões. Agora, deputado nega acusações. Jogaram lá para a secretaria que errou e arquivou em vez de levar a julgamento. É putaria, velho. Quem acredita nisso, se tratando desses caras? É muito dinheiro, né? A ação penal estava na fase de apontamento para distribuição. Está no Supremo. Né? Ali sugeriu a competência da Corte para julgar. Né? Crimes cometidos, crime durante o mandato. A nova regra, segundo o ministro, ajudaria a reduzir o elevador processual, subida e descida, primeira instância, paralisando as ações penais, portanto, paralisando o judiciário. O questionamento foi feito ao Estado. Depois de um certo tempo, a Corte desarquivou e mandou para Macapá. O problema lá da borracharia. Agora joga a culpa para os menores. Uma portaria judiciária do STF que errou, né? Poupe-me de tanto escárnio achando que nós somos otários. Coitado, a corda só arrebenta do lado mais fraco, então, né? A resposta do STF, abre aspas, constataram a falha no processamento da ação penal nos trâmites da Secretaria Judiciária. Pobres, coitados, porra. Tão logo verificado o erro, foram retomadas as medidas necessárias para o reeditamento para a justiça competente
forma da decisão da segunda turma. Puta que pariu, disse o tribunal. Resposta jornalista. Isso, o efeito tartaruga continua lá. Por esse problema. 11 meses no Supremo aguardando decisão, por decisão do ministro Dias Toffoli. Quer dizer, chega a 11 vergonhosos meses paralisado no total. Uma atitude tomada da maneira consciente, não houve nada de erro aí. Querer jogar para os funcionários, a turma, querer jogar o erro lá para a Secretaria Judicial. Erro deles, teve que ser reanalisado para retomar. Erros dele proposital. Agora, políticos, investigados pela Polícia Federal, políticos, eles arquivam lá porque rola. Entendeu? Então, um deputado federal disse desconhecer a intimação e acreditou que o caso já tivesse sido corrigido, arquivamento por engano. O deputado safado disse que não sabe. Então o erro foi dos próprios ministros. Não tem essa questão de secretaria da segunda turma, não. Geralmente funcionários são bem competentes do que esses canalhas que se debruçam abruptamente em processos para livrar bandidos em troca de propina. Aprofunde a investigação, tomada de depoimentos, a Polícia Federal investigue tudo. Remete as acusações para o STF sobre o efeito tartaruga forçado. Tem mais de 13 inquéritos parados por ordens de decisões bombásticas desse ministro, agora o presidente. Ainda não apreciados. Não havia sido baixada até agora início Quais os motivos? Início da reinicialização do ano judicial. Quais os motivos? Entendeu? Para envio às instâncias competentes, a própria forma que os ministros agem, coniventemente, com esses canalhas, esses ladrões do país, a situação faz muita diferença. Até sexta agora passada havia 17 processos que estavam aguardando julgamento, entendeu? De relatoria dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. O que fizeram? Os dois adotaram, sabe o quê? O envio independente de recursos quando o questionamento da defesa chegou ao STF. Os dois ministros simplesmente abriram procedimentos à parte para analisar. Você entendeu? Para não prejudicar o andamento do caso nas outras instâncias. Como assim? A decisão foi revista na segunda turma do tribunal, que pode pedir a outra instância retorno sobre a bagunça que fizeram, que eles nem entendem. Então, por isso que pretendemos aqui, o Tribunal STF passe por uma faxina, senadores aprovem imediatamente a CPI da toga, isso tudo vai vir à tona, eles vão cair, vocês vão cair por tudo isso, vão contar tintim por tintim, e lá a verdade prevalece, que a mentira lá é punida com a prisão, já sai de lá de algema, a prisão simples e pura, entendeu? É uma contradição apenas, ocorre a prisão imediata. O Senado e a Câmara junto têm poderes para pedir prisão na mesma hora que detectar uma mentira, constatar, porque eles estão com os documentos lá, só vão fazer a investigação para comprovar, para bater aquilo que vocês têm que contar. Então vão sair presos um por um lá. Quem sabe, aproveita a oportunidade, todos presos, extinguem logo, pronto. Eles só existem, nós não precisamos do Supremo aqui, eles só existem para soltar bandidos. Velhaco, querem soltar o Lula, velhaco esse Lula pelo roubo, pelo assalto. Então eles querem ficar com 75 para soltar mais bandido de 69 que estejam fazendo 70 anos de idade. Eles querem ficar para fazer as putarias. Então isso não é um tribunal. Isso é qualquer coisa que não é um tribunal. É um covil de petralhas. Então são incompetentes. Então pelo olhar imparcial dos processos, os juízes concursados, que não há imparcialidade lá, há muita parcialidade. Nenhum bandido esse Supremo julgou, só julgou sob pressão o bandido Lula. E o resto foi direto para o presídio, sem passar pelo STF. O caso do Pelote, não tinha foro privilegiado, essa porcaria, Eduardo Cunha, no caso do outro, e aquele gordo vagabundo que roubava, levava o dinheiro das empresas para levar para o PT, dizendo que era para o Caixa, era para partido, esse Vacari, esse vagabundo, então mandar os bandidos para cadeia também. Então tudo lá na Lava Jato vai estar muito evidentemente isso. Quantos? Fazem
Um cálculo aí. Quantos? Entre 100. Entre 100. De 100 bandidos, vamos botar assim, 50 foram absorvidos e 50 é uma balança. Não, 99 absorvidos no universo de 100%. Só tem um que é o bandido do ladrão pela pressão popular. Só tem um que é o bandido do ladrão pela nossa pressão popular. Então agora vamos falar aqui do Jeep, da Willis. Pede ajuda a amigos. Ué, faz lá um movimento sem terra, lá no Alemão, pra você ver a corrida de uma porra dos netos deles, bisnetos. Vai lá Alemanha, vagabundo, fazer bagunça de ativismo sexual que você fez aqui. Vai lá, vagabundo. Então, Janaína Pascoal é uma pateta. É dor de cotovelo, recalcada por não ter sido a vice. Bolsonaro, quando quiser, ele derruba e fecha esse Congresso, Janaína. Ela é deputada, né? Derruba essa porra aí, vira ditador. Pra ele não tem problema algum, o povo apoia o que ele fizer, eu apoio. Esse vagabundo do Jean Willis tá fazendo vagabundagem lá da Alemanha, vagabundo covarde, vem pra aqui falar de longe do Bolsonaro é fácil. Correu porque ia ser investigado e preso. Essa história também de falar que o pessoal tá ameaçando que a mãe dele tá aqui. O que tem a mãe dele com isso? Porque ele revelou coisa e disse que ia atacar Bolsonaro junto com a Rede Nojo. O Bibiano, agora tô falando bibi. Tem ameaça nenhuma, Bibiano. Tá dando uma de Jean Willis também, quer fugir também pro exterior? Vai. É o filme que esse canalha viu lá, esse Jeep Willis, viado. Marighella, ativista igual ele aqui no Brasil. Assista aí o Holocausto, vagabundo Jean Willis. Assista o Holocausto pra você aprender o que é. Mentira dele. Que asilo na França seria o melhor lugar pra ele, que lá tem viado à vontade, gay. Não quiseram ele nem em Portugal. Vem aqui, vagabundo. Faça parte do que você sempre apoiou aí, que são os MST, fica lá junto com os líderes sem terra. Quem é ele para atacar o presidente do Brasil? Um incompetente, imbecil, falar que o Bolsonaro é imbecil, incompetente. Quem é esse vagabundo, esse canalha? Quem é esse gay, esse humilde? Quem é essa bichona? Mas ele não vai ter nada, vai prejudicar a imagem do Bolsonaro. Quem é esse poste vagabundo? Vai para prejudicar o Bolsonaro. Quem é? Bolsonaro não dá nem atenção para isso. São as redes que falam, que gostam de aparecer. Que doutorado lá que ele vai fazer, doutorado, ele não sabe porra nenhuma, ele não sabe nada. A faculdade dele é de viadagem. A Alemanha, quando começar a ver a ideologia dele, querer doutorado lá, vai botar ele para correr. Mentira desse palhaço, que ninguém ameaça ninguém. Que mãe dele tá sendo ameaçada aonde? Isso aí é para se esconder dos processos que esses vagabundos têm aqui no Brasil. A Alemanha vai ter que extraditar. Vamos pedir então, condenar ele aqui logo e pedir extradição. Sérgio Moro. Se é um papai que é o Lula que tá preso, isso que é incompetência. É o quê? Ele já deu a dica. Ele deu a dica. Quando foi perguntado se ele voltaria para o Brasil, ele disse, voltarei quando o governo Bolsonaro terminar. Ué, pode terminar o do Bolsonaro, mas continuaremos. Tem Sérgio Moro, tem Deltan Dallagnol, tem mais 1000 aqui para suceder. Então você já disse, entre aspas, que jamais volta aqui, porque jamais vocês vão ter vez aqui. PT jamais vai pegar governo, nem PSOL, nem PSTU, tudo igual. Então você vai ficar aí a vida toda até morrer. Que nem diz o Pit Bicha, morra. Diz o Pit Bicha, morra por lá. A Alemanha não tem viado declarado, não. Lá, todo lugar, existe gueto enrustido. Você tem que ficar enrustido aí. Esquema de homofobia, aqui agora você sabe o quê? PT-fobia. Fobia aos petralhas. Tem que ter fobia aos petistas, ficarem escondidos, né? Ficarem escondidos. Parabéns a essa equipe que está trabalhando até hoje, não houve nem muita mudança, sem ideologia partidária. Aí o governo mantém muitos cargos nobres, funcionários competentes que lutam e trabalham pelo país, são imprescindíveis para o setor. Então quer dizer, há muito ainda a idolatria, ao ladrão, só que eles têm que ficar igual os gays, caladinho. Porque se abrir a boca, começar a fazer a manguinha de fora de PT dentro das repartições públicas, serão expulsos. Bolsonaro falou lá atrás na campanha, vamos fazer, Onyx Lorenzoni disse, vamos fazer a despetelização do governo. Entendeu? Despetalizar, quer dizer, tirar petistas que ficam na repartição ganhando, que agora o governo quem paga não é mais Temer, é vagabundo, é o Bolsonaro que paga vocês e vai falar o que lá dentro da repartição? Do PT? Que o vagabundo preso foi isso, e foi aquilo, você prefere. Então você sai fora e espera ele voltar. Isso quer dizer que agora o vagabundo do Jeep Willis vai ficar a vida toda lá na rua, lá fora. Talvez ele vá até ficar no cosmos, no espaço aí. Entendeu? Então o Petralha que fizer isso, vai esperar o novo governo do PT voltar. Quer dizer, vai ficar vagabundo, vai virar mendigo. Até mais tarde. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.